Fala galera ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Pouco mais de 24 horas, quase 48 horas depois, Renato Moicano, que no último sábado deu show, venceu por finalização no segundo round no UFC Vegas 30, tá aqui para bater um papo. Moicano, primeiramente, obrigado pelo tempo disponível aí, tirando esse descanso merecido pós-luta e parabéns pela performance. Pô, brigadaço. Pô, sempre um prazer estar falando aí com a galera do MMA. E vamos nessa, também para conversar. Renatão, para começar, a atuação, olhando para trás agora, foi do jeito que você estava esperando? Como é que você avalia a sua vitória como um todo? Assim, eu tava focado, né, nesse jogo de chão, para essa luta específica, né? Então eu acho que foi. Eu queria até destacar os méritos do meu adversário, porque realmente no primeiro round ele não me deu chance ali para pegar as costas dele, que era algo que eu sabia que era uma deficiência dele. Então eu estava esperando mesmo uma vitória no primeiro round. E ele endureceu a luta ali para acabar no segundo. Mas a estratégia era o que eu tinha planejado. Teve alguma coisa do jogo dele, além dessa questão de não dar as costas, igual você falou, eu acho que foi na própria entrevista que eu vi com o Diego da G-Fight, você falou que viu na luta contra o Massaranduba que ele deu bastante as costas. Teve alguma coisa além disso que te surpreendeu no jogo dele? Não me surpreendeu porque eu não posso dizer que me surpreendeu porque eu estava consciente de que ele era um bom striker. Mas na hora da luta ali, algo que me deixou um pouco receoso em pé foi a velocidade dele em pé. Ele era muito rápido. E além dele ser muito rápido, ele movia de um jeito muito estranho. Então quando eu estava em pé, eu não estava conseguindo ver direito de onde é que vinham os golpes dele, entendeu? Então isso me surpreendeu, porque geralmente eu me sinto bem confortável lutar com strike, independente do nível. Se o cara for bom, eu consigo lutar em pé, mas esse cara, ele me mostrou um jogo bem agressivo, assim, diferente, e eu fiquei um pouco receoso, né? Mas desde o começo eu sabia que ele era muito bom striker. Afinal, ele tinha 8 nocautes, era um cara respeitado, né? Mas o plano era jogar para baixo mesmo. Pô, você falou de lutar em pé. A gente tem que lembrar que no peso pena você deu cabo de Stephens, Kattar e Cub Swanson todos em pé, né? Que são caras que veio da trocação. Então, realmente, mais do que provado o alto nível. Que recado que você espera estar passando, Renato, com esse tipo de atuação tão dominante, com a vitória da maneira que foi? Um recado para a divisão dos leves, o que você espera ter passado? Eu não espero nada, não. Sinceramente, eu não espero nada, não. Eu parei de esperar. Eu ficava muito focado nisso aí e tal, me cobrava muito sobre as minhas performances, sobre o jeito que eu tinha que lutar, sobre como é que as pessoas tinham que me ver, mas hoje em dia, sinceramente, eu estou preocupado em vencer as minhas lutas, entendeu? Tomara que me dê um adversário ranqueado, mas se não der também, vamos continuar lutando, vou continuar fazendo o meu dinheiro, que é o que eu faço lutando, e assim, eu vejo muito, me inspirei muito no Charles do Bronx, assim, né? Porque antes dele deslanchar na categoria do peso pena, ele teve algumas derrotas e teve 5 vitórias, acho, contra adversários não ranqueados, né? Foi ganhando corpo na categoria e hoje em dia é o campeão. Então, eu penso que talvez minha trajetória seja assim, talvez não, depende muito do UFC, né? É lógico que eu sempre procuro lutar com os melhores, que foi o que aconteceu no peso pena. Na minha terceira luta no UFC, eu já estava lutando contra um top 5, né? Eu espero que a minha quarta luta no peso leve eu esteja lutando com um top 5. Mas se eu não tiver, tudo bem, tempo ao tempo. Eu vi muita gente falando lá já, mandou um recado para a categoria, isso e aquilo. Cara, eu vou falar um negócio para você só. Eu tô preocupado em lutar bem, entendeu? Soltar o jogo e fazer o que eu fiz ali, sacou? Chegar lá e representar o meu melhor. Essa é uma questão interessante, você pegou esse ponto de vista. Pegando esse gancho, a gente pode dizer então que, porque em outras em entrevistas, outras oportunidades que a gente conversou, você até adotou uma postura diferente. A gente pode falar que hoje você não tem pressa, entre aspas, para voltar para o ranking, isso não é algo que te incomoda mais, por tudo que a gente vem falando, né? Por você já ter figurado no top 5 de outra categoria, ser um cara que todo mundo considera da elite, às vezes estar fora do ranking era algo que poderia incomodar. Como é que você enxerga isso hoje? Para você é natural, é tranquilo? Não, então, perfeito esse raciocínio, porque é o seguinte, depois na minha terceira luta no UFC, eu já estava no ranking. Então, eu tenho 11 lutas. Dessas 11 lutas, se eu não me engano,
3 ou 4 foram sem adversários ranqueados, entendeu? Tipo, todos os caras que eu lutei eram ranqueados. No peso pena foi o Jeremy Stephens, foi o Cub, foi o Katá, o José Aldo estava ranqueado, o Zumbi estava ranqueado, o Brian Ortega estava ranqueado. Então, todos os caras que eu fui lutando, eles estavam ranqueados. Então, eu estava sempre ali, entre o top 10, nem no top 15 eu estava. Top 5, top 10, cheguei a top 4. Então, tipo, depois... Tanto é que quando eu saí do peso pena, que eu estava em 7º, eu fui pro peso leve e eles me desranquearam. Eu fiquei muito chateado com isso, entendeu? Eu falei, pô, ranqueado entre top 10, lutei pra caramba pra chegar. Mas depois eu entendi que é o seguinte, é outra categoria, não tem nada a ver com peso pena, tem que começar tudo de novo. E até minhas últimas lutas, eu tava pensando muito nisso. Ah, eu quero lutar com os caras grandes, eu quero estar ranqueado. Tá... Me incomodava mesmo eu ter meio que passar dessa fase, né? Mas hoje em dia eu compreendi que isso aí não faz diferença nenhuma, entendeu? No final das contas, só tem um lugar que importa, que é o seu campeão. Não importa se você é o 15, se você é o 14, se você é o 13, o que importa é ser campeão. E é para isso que eu vou lutar. É aquela questão, né? Não importa a velocidade, né? Importa a direção do caminho, se você for indo. Por falar nisso, tem previsão? Quando que você pretende voltar? Tem algum nome específico que você gostaria? Que você acha que o jogo encaixa com o seu? Cara, eu gostaria muito de lutar com o Gillespie. Eu sei que ele é um grande grappler, né? E é um cara que muita gente evita, né? Então eu acho que essas lutas que a galera evita, talvez sejam lutas mais fáceis de eu conseguir, né? Um cara que eu falava muito antes era o Makachev, né? Mas porque se o cara é do peso leve e ele diz, ah, não tem ninguém querendo lutar comigo, é mentira. Pode chamar o Moicano que ele luta, entendeu? Se você está dizendo o seguinte, ah, não quer ninguém quer lutar comigo, tem um cara aqui que aceita qualquer luta, entendeu? Pode chamar Renato Moicano. Se você for ranqueado, então melhor ainda. Mas é como eu falei de novo, se não for também, não... porque no momento agora o que acontece? Eu tenho mais uma luta no contrato do UFC, então geralmente a galera renova, né? Quando chega nessa última luta, eles não deixam completar, eles renovam. Então, primeiro eu vou ter que renovar o contrato, ver como é que vai ficar essa situação para ver quem vai ser o adversário, quem não vai ser, qual vai ser a data. Mas eu estou bem tranquilo, porque eu acabei de lutar, não me machuquei, então eu penso que a próxima luta possa ser mais rápido do que a gente imagina. Mas eu tenho que cumprir primeiro essa situação contratual aí. Você pretende renovar o contrato agora, já antes da sua próxima luta, ou esperar terminar para negociar? Como que você está pensando em relação a isso? Eu não sei também. Que nem eu falei na outra entrevista também, eu tenho que conversar com o meu manager, ainda não conversei, estou esperando aí dar uma semaninha de descanso e tal. Depois a gente vai pensar qual vão ser os próximos passos para eu tirar o melhor dessa situação, né? Que eu estou numa boa situação agora, uma situação em que eu fiz uma luta muito boa. Então, vamos ver o que vai ser daqui para frente. Eu imagino que realmente possa surgir oportunidade de lutas boas aí, mas eu tenho que estar tem que estar tudo certo, né? Para a gente buscar essas lutas aí. E tomara que, como eu falei, tomara que seja um cara bem ranqueado, mas se não for também, paciência, porque toda luta é aprendizado, sabe? Essa luta mesmo, agora eu tirei vários aprendizados e é excelente para minha carreira. Eu ainda estou novo, né? Apesar de ter 32 anos, eu não sou tão novo assim, mas eu ainda estou novo, ainda vou estar no meu auge aí nos próximos pelo menos 3 anos, então quero aproveitar para fazer meu nome bem nessa categoria aí. Foi o melhor corte de peso que eu tive. No dia da luta estava pesado, 79 quilos, entendeu? Estava Caraca. forte, então eu acho que eu vou me encontrar bastante nessa categoria aí. Esse é o ponto que eu queria te falar exatamente agora. O seu processo de readaptação do seu corpo, né? Você era um cara mais magro, dá para ver nitidamente que você ganhou massa. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, qual que é a principal dificuldade, entre aspas, que você teve nessa mudança de corpo, né? Essa transição do peso pena para o peso leve? E se de fato hoje você sente que você já, em questão da equipe como um todo, a preparação, planejamento, massa corporal, você entende que você está no seu ponto ideal nessa categoria até 70 quilos? Então, é muito difícil falar, porque a gente agora falando depois de uma vitória é engenheiro de obra pronta. Aí eu posso falar que, né, que agora tá tudo certo, que agora não vai ter nenhum erro, mas na minha outra luta eu perdi. E eu estava me sentindo do mesmo jeito. Então, o que eu acho que foi o processo mais difícil de mudar foi minha cabeça, entendeu? Porque antes, quando eu lutava de 66, eu pensava, não, caramba, 70 é uma categoria muito difícil, caramba, os caras vão ser muito mais fortes. E teve essa questão também
de, de ser ranqueado, então eu ficava com tudo isso na minha cabeça, como se os caras não estivessem me valorizando. Mas quando eu peguei e esqueci tudo isso, eu falei o seguinte, meu irmão, esquece tudo, agora você vai começar de novo, velho. Agora o Renato Moicano dá 70, tudo novo, velho. Tu começou do zero, vamos embora. Foda-se rank, foda-se adversário, você vai lutar com quem tiver e você vai fazer o seu melhor. E aí, para isso, eu tive que liberar muitas coisas na minha cabeça, principalmente no treino. Porque quando você, por exemplo, eu sou 66, eu era 66, e eu treinava muito com os caras da 70, entendeu? Na academia. O próprio Dustin Poirier, o Thiago Moisés, grandes parceiros de treino, vários outros, né? O próprio Apollo também, que agora subiu para 77, né? Que era o que ele lutava no UFC também. E eu sentia os caras muito fortes, mas quando eu tava treinando com eles, eu falava, tudo bem, eu sou 66, entendeu? Aí, tipo, eu perdia do treino dos caras e falava, não, tudo bem, eu sou 66. Só que aí, quando eu subi de 70, eu falei, não, agora o treino tem que ser de igual para igual. Isso aí me forçou mais a treinar mais duro ainda. E eu acho que, na verdade, onde se ganha e se perde a luta, onde se ganha e se perde confiança é no treino. E minha confiança estava muito alta, justamente porque eu estava treinando com todos esses caras que já são top na 70, como o próprio Dustin Poirier, como o próprio Thiago Moisés, que agora está ranqueado aí com todo merecimento. E eu treinando duro com esses caras e falando, meu irmão, eu estou no topo dessa categoria também, agora eu só tenho que esquecer que aquele Renato Moicano existiu do 145, agora o Renato Moicano dá 155 e o meu plano realmente é vir, é andar para frente, é ser mais agressivo, até porque quando eu estava um pouco ranqueado, eu estava ranqueado no 66, eu ficava sempre pensando também em guardar o ranking, né? Você está sempre pensando, não vou lutar com aquele porque... Entendeu? Então eu acho que eu estou na posição que eu tenho que ser agressivo, eu tenho que lutar com quem vier, e eu tenho que mostrar meu trabalho, mostrar meu jogo, e eu estou na idade certa para fazer isso e eu espero que eu consiga mostrar aí. Você citou essa questão de cabeça, né? Que você teve que fazer uma mudança mental. Agorinha, eu soltei um vídeo mais cedo hoje falando exatamente sobre isso, sobre o Conor McGregor, um vídeo de resenha, que eu quero pegar esse gancho contigo. Você passou por uma fase, entre aspas, difícil, né? Altos e baixos, que é absolutamente normal para quem tá no alto nível. Mas a gente sabe que às vezes o lutador, principalmente você, que era um cara que veio invicto, tudo aquilo que a gente já comentou, às vezes lidar com tropeços, por mais que possa parecer normal, às vezes tem um pouco de dificuldade. Você chegou a fazer algum trabalho específico, algum trabalho psicológico para isso, porque a gente vê que é normal. Eu gravei com o Júnior Cigano recentemente, ele falou que estava tendo um acompanhamento. Como que você lidou com essas questões internas, digamos assim? Sim, eu fiz um trabalho, porque como você falou, é muito difícil você estar num ponto em que... E o problema, na verdade, o grande problema, eu vou ser bem sincero com você, é a gente mesmo. Porque o que acontece? Você tá lá, aí você tá ganhando, entendeu? Aí você tá bem, e aí você começa a achar que você é aquele cara mesmo, que você é o pica, que você é o bom, e aí quando vem a derrota, você quer botar a culpa em todo mundo, menos em você. Esse que é o grande problema do atleta. O cara chega e ele quer dizer que a culpa foi do outro, a culpa não é dele. Isso te impede de enxergar os verdadeiros erros que você cometeu. Então, o meu processo de, vamos dizer assim, amadurecimento foi justamente olhar para o que eu estava fazendo de errado e para olhar o que eu tinha que melhorar e que eu ainda não melhorei tudo, entendeu? Não melhorei tudo, mas eu estou num processo de realmente de me descobrir enquanto atleta e isso me ajudou muito nessa parada de perceber que é o seguinte, velho, nada é garantido, entendeu? Não é um ranking que vai te garantir, não é um nome que vai te garantir. Toda vez que você entra ali no octógono, você está botando tudo, velho. Todo o teu nome, toda a tua carreira, todo o teu... Porque é isso, basta uma luta perdida para você ser um merda e basta uma luta ganha para você ser o foda. Só que você não é um merda porque você perde uma luta e você não é o foda porque você ganha uma. Entendeu? Então eu tô com isso bastante na cabeça. Tanto é que antes de entrar na luta, eu tava com o meu professor, o Gabriel, o treinador, que tá comigo há muitos anos, e eu falei para ele, Gabriel, eu vou ganhar essa luta, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o estilo não casa pro cara, é um cara duro e tal, respeito, mas eu vou ganhar essa luta, mas o problema vai ser depois. Porque depois que a gente ganha uma luta dominante dessa, vem todo mundo, você vai ser campeão, você vai... Meu irmão, calma, esquece, isso aí já passou. Então, para mim, eu tô bem consciente, eu agradeço demais o meu, vamos dizer assim, estágio no peso pena, né? Que eu considerei um estágio que eu aprendi bastante coisa, e agora eu quero juntar toda essa experiência, esse tempo no UFC, 11 lutas no UFC, e poder fazer uma carreira começando de agora no UFC, como se eu estivesse entrando agora, entendeu? Então, esse foi meu trabalho de desenvolvimento, assim, mental, para poder estar mais consciente em relação à minha carreira.
Show de bola e muito interessante também até a mensagem que você passou no próprio octógono depois disso, né? Falando do apoio que você teve da sua família, né? O filhão agora, a sua mulher, enfim, é realmente muito bacana esse tipo de mentalidade. Só para a gente fechar essa parte aqui, Moicano, você passou uma outra mensagem que eu achei interessante. Teve uma hora que você falou que era tudo pelo dinheiro, né? Que mensagem que você de fato quis passar? Qual foi a mensagem que você quis falar com essa frase de que agora ia trabalhar, entre aspas, em prol do dinheiro? Não, porque é exatamente isso, sabe? Então, e o que o UFC me fez enxergar e a luta me fez enxergar é isso. Todas essas questões que eu tô falando com você sobre você ganhar e você ser bom, e você perder e você ser ruim, eu achava que isso era normal na vida, entendeu? E o atleta, ele acha que isso é normal, entendeu? Que quando ele ganha, ele é bom, e quando ele perde... Só que a família do cara tá sempre ali do lado, velho. É a única coisa que tá do lado do cara quando ele perde e quando ele ganha. Entendeu? Quando ele perde, quando ele ganha, ele volta para casa e tá a esposa, o filho, os pais, a mãe, os primos, a família. E eles vão te abraçar e vão falar, velho, isso aí não importa, o resultado não importa, o que importa é quem você é. E eu demorei muito para entender isso, entendeu? Realmente eu só consegui entender isso nessa última luta. Tanto é que quando eu estava lá na semana, eu estava conversando com meus treinadores e pensando o seguinte, eu falei, meu irmão, o mais importante eu já tenho, entendeu? Que é a minha família. Então, essa luta aqui não vai fazer diferença, entendeu? Não vai fazer diferença. Então, o que vai fazer diferença nessa luta? O dinheiro que eu vou ganhar para poder manter a minha vida com a minha família. E isso me deu muita tranquilidade também em pensar que o seguinte, velho, isso aí é lógico que a gente quer ser campeão, a gente quer lutar, eu quero que meu trabalho seja reconhecido, mas o principal eu já tenho, entendeu? Então fez com que as coisas ficassem mais fáceis. E eu tava falando pro cara, porque eu falei pro cara depois da luta, eu falei, velho, é nosso trabalho, entendeu? A gente tem que lutar aqui, que vença o melhor, mas eu tô fazendo isso por dinheiro, mas no sentido do dinheiro que vai me manter, né? O dinheiro que vai me... Porque isso aí vai acabar também, entendeu? Já não tenho mais 30 anos. E quando eu tiver 40 anos, a única coisa que vai sobrar dessa experiência toda que eu tive no UFC vai ser o dinheiro que eu vou ter para investir, para multiplicar, entendeu? Para passar o resto da minha vida sem ter que trabalhar, sem ter que me preocupar. Então, é isso que eu me preocupo. Eu quero juntar o máximo de dinheiro possível, investir nas coisas que me dê o melhor retorno possível para que eu tenha uma estabilidade e que eu possa aproveitar o resto da minha vida, né? Entendeu? Lutar como um campeão agora e depois viver como um campeão. É isso que eu quero.